fazer feito eu vou fazer outra pergunta, né? Quantas pessoas são necessárias para fazer o corpo de Cristo multimembrado? Quem tem a resposta? Uma pessoa. É o mundo todo, né? Eu não tenho uma resposta para isso. Nem a Bíblia me diz quantos são. Então, Se vocês tiverem algum... o Ronaldo falou quantas células tem o corpo, né? De curiosidade, eu fui ver. São 37 trilhões de células tem o corpo humano. Então, o corpo de Cristo, depois vai ser, né? Uma boa pergunta. Se a gente for olhar do ponto de vista humano, seria essa quantidade. Mas será que Deus, o Pai, olha nesse ponto de vista? Né? Não sei. A Bíblia não me diz quantos precisam ser para que o corpo de Cristo multimembrado seja considerado o corpo de Cristo. Só diz o seguinte, que o cabeça tem que ser Cristo Jesus, somente. Fora isso, ela não diz mais nada. Então, se é uma pessoa só, se é duas, se é 1 trilhão, se é 10, se é 100 milhões, ela não revela quantas pessoas são para que o corpo de Cristo possa ser chamado corpo de Cristo. Então, eu creio no corpo de Cristo. Sendo só a gente, só o nosso grupo, nós não podemos nos denominar corpo de Cristo, eu não creio assim. Eu acho que nós somos o corpo de Cristo. Se outras pessoas vão fazer parte disso, isso não depende de mim, depende do Pai. Mas que hoje eu sou o corpo de Cristo, eu não tenho dúvidas. Né? E que esse corpo é perfeito, eu também não tenho dúvidas. Se só for nós, os 15 ou 20, o corpo de Cristo é perfeito, porque nós dependemos do cabeça e não do resto do corpo. É isso que a Bíblia fala. Então, eu não vou quantificar o número de pessoas para o corpo, para dizer que o corpo está completo e que ele pode funcionar como corpo. Não sou eu quem determina isso, é o Pai quem determina isso. Então, eu não posso determinar isso. Tá entendendo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar. Então, eu não posso determinar que o corpo só vai se manifestar e as coisas só vão acontecer quando ele estiver completo, porque eu não sei quando ele vai estar completo. E eu não sei se ele já está completo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, perfeitamente. É isso. Eu tenho o irmãozinho nosso Azaf aqui, que canta com a gente. Nessa Copa do Mundo, ele é torcedor da Argentina. Ele é argentino. Não é só nessa Copa, não. Todas as Copas ele torce pela Argentina, o Isaías. E quando a Argentina foi campeã, eu parabenizei ele. Então, Isaías, parabéns, Argentina campeã. Ele disse, nós somos campeões. Ele disse, nós somos campeões. Aí eu fiquei imaginando, onde é que Isaías entrou no campo e jogou bola? Onde foi que Isaías cobrou um pênalti? Ele era zagueiro, ele era lateral, ele era que posição que eu não vi ele jogando? Mas ele se denominou campeão. Nós somos campeões. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, independente da quantidade de pessoas do corpo de Cristo, todos vão usufruir, vão ser campeões. Amém. Sim, Paulo. Então, é isso. Então, eu não vou limitar o corpo de Cristo a número de pessoas, mas a qualidade das pessoas que fazem parte desse corpo. Amém. E eu acho que a qualidade do nosso grupo é essencial, é perfeita. Então, eu vou começar a declarar. Independente de que aconteça, eu vou declarar. Bênção sobre minha família, sobre a nação, sobre o meu bairro, sobre meus vizinhos, sobre o meu prefeito aqui, sobre o meu presidente Lula, porque, infelizmente, ele é o presidente da nação. Eu não posso... É teu. É meu, e é seu também. Infelizmente, eu tenho que abençoá-lo, porque a Bíblia manda eu fazer isso. E eu vou abençoar a vida dele. E eu estou orando por ele. Independente se ele age bem ou mal, a Bíblia não manda eu orar por ele só se ele for bom, não. Manda eu orar pelas autoridades, sendo boas ou más. Então, orando por ele, eu estou abençoando a vida dele, a vida da sua esposa. Estou crendo que o que eu profetizar de bom para essa nação vai ser feito. Então, é essa transformação, acho que é a função do corpo de Cristo multimembrado, né? Não vou entrar na provocação, não, Paulo. Eu vou falar uma outra coisa aqui.
indícios para a gente poder pensar qual é o tempo do corpo de Cristo, né, se manifestar. A gente viu que tinha uma oliveira boa, nós não fazíamos parte delas, fomos retirados da oliveira brava e enxertados na oliveira boa, segundo Romanos, né? E com isso a gente achou que o corpo de Cristo estivesse pronto, né? Então, pelo menos eu achava que estava, né? Mas até que veio alguns indícios que a gente foi levado pelo Espírito a falar também nas nossas reuniões. Está faltando um pedaço do corpo de Cristo, que não é feito pelos gentios, não é completado pelos gentios. Entendeu? Eu gostaria que vocês abrissem lá em Romanos 11, 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Pois não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, olha bem, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, esse aqui é o primeiro indício. O corpo de Cristo é feito pela plenitude dos gentios. Tá? Assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó as impiedades. Tá? Então, o que acontece? Além da plenitude dos gentios, tem um outro pedaço, que é o quê? O reenxerto dos ramos naturais. Então, aquele processo que nós falamos, né, que nós temos que cristianizar os judeus, tá? Faz parte do complemento do corpo de Cristo multimembrado. Né? A gente vai lá tem uma parte lá que fala acerca como é que chama? Oh, caramba. Do remanescente. Né? E o remanescente é que será salvo desse momento aqui agora. Qual remanescente? O remanescente dos judeus. Aqueles que começam a entender que lá atrás eles negaram Cristo. E hoje eles saíram dessa incredulidade, porque era necessário que eles entrassem na incredulidade para que fossem arrancados e nós enxertados, né? E agora eles passam a ter também a crença de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Tá? E ele foi mandado também para os judeus que crerem agora. Então tem duas medidas aqui ainda: a plenitude dos gentios e o remanescente sendo novamente enxertado, né, na videira, na oliveira que eles foram arrancados. Percebe? Então, como vocês querem orar, eu também quero, como vocês querem profetizar acerca de quem está morto para poder que seja vivificado, seja acordado, como vocês querem orar pelos familiares, né? Orar pelas autoridades, né? Tem mais uma situação que é justamente isso: orar pela cristianização do remanescente de Israel. Tá? Porque assim a coisa vai ser estabelecida. Enquanto esse pedaço, né, do corpo de Cristo multimembrado não for incorporado no seu corpo, a plenitude da divindade não será manifestada na face da terra. Então,
2 medidas para tópicos de intercessão. Não sei se vocês creem assim. Sim, Ronaldo, mesmo que observemos que usar um termo aqui nosso, é prego bater de ponta virada, mesmo que entendamos que isso está escrito vai acontecer, mas precisamos sim interceder, porque talvez essa é a grande missão. Entender de uma forma, como o irmão Paulo Eto citou também, né? Não, que morrerem em Adão também serão salvos, a gente sabe, isso já é certeza disso, né? Mas o nosso propósito é a questão da salvação da alma, né? E do corpo. Então, assim, por mais que a gente tenha muita coisa que já está realmente muito claro para a gente, é muito claro que vai acontecer, mesmo assim a gente, com a fé, com a nossa crença, precisamos orar assim e interceder. Eu concordo com você. De repente é isso que precisa para que aconteça agora. Esse é o ponto que eu enxergo dessa forma. É isso que precisa. E então somos um nisso aí. E eu creio que todos nós aqui entendemos assim. Pelo menos eu estou verbalizando. O que eu quero dizer, Ronaldo, é o seguinte, é que a gente não precisa esperar que eles sejam reenxertados para que a gente possa manifestar a nossa natureza de filhos e de membros do corpo multimembrado. Porque se eu for esperar que eles sejam enxertados para que eu manifeste a minha natureza e aquilo que Deus quer, é o que Paulo antes disse, vai ser daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, eu vou vencer a morte, eu não vou vencer a morte. Eu tenho que manifestar isso hoje, porque hoje eu faço parte do corpo de Cristo multimembrado. Se eles vão ser enxertados ou não, isso é o Pai que vai fazer. Mas eu tenho que manifestar a minha natureza de filho no corpo multimembrado hoje. Independente se os judeus estão ou não enxertados. Mas se eu esperar que eles sejam enxertados para manifestar a minha natureza, eu sei lá quando vai ser, daqui a 2.000 anos, aí eu vou morrer realmente. Eu vou descer à sepultura. Aí não tem como. Eu vou ter que descer à sepultura. E vou ter que ficar lá torcendo pelos que vão vir, a nova geração. Que é os que a Nuvem de Testemunho estão fazendo, torcendo por a gente. Gente, abre os olhos, manifestem o que vocês são. E nós não estamos manifestando, mas eles estão torcendo. É a torcida da Argentina torcendo e dizendo, se vocês ganharem, nós ganhamos. E a gente está aqui esperando que os judeus sejam reenxertados para que o corpo seja pleno, para que ele possa se manifestar. É isso que eu não entendo, está entendendo? Eu quero que a gente possa se manifestar hoje, independente se eles estão enxertados ou não, porque o corpo existe, o cabeça existe. Se ele está na plenitude, talvez não esteja realmente na plenitude, porque falta alguns serem enxertados. Mas eu posso começar a manifestar o corpo de acordo com aquilo que eu sou no corpo. Se eu sou só mão, eu vou me manifestar como mão, mas vou me manifestar esperando que o pé venha, faça parte do corpo e se manifeste como pé. Mas eu, como mão, já enxertado no corpo de Cristo multimembrado, eu tenho que manifestar como mão e agir como mão, independente se o pé está lá ou não, agindo como pé. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Amém. Porque a mão é independente do pé, apesar de o corpo fazer parte do mesmo corpo. Mas o pé não faz a mesma função da mão. Mas se a mão já está consciente que é mão, manifeste-se e haja como mão. Até que o pé tenha consciência que ele é pé e se manifeste como pé. E aí vai ter a plenitude do corpo. Mas enquanto isso não, eu vou como mão me manifestar como mão e agir como mão. Porque essa é a minha função no corpo multimembrado. Não sei se vocês estão entendendo isso. Eu estou trazendo isso para o presente. E não deixando para o futuro. Eu só vou agir como mão quando o pé agir como pé. Aí, talvez nem o pé aja como pé e eu, como mão, não vou agir como mão. Não sei se você está entendendo. Eu quero trazer à existência, ao dia de hoje, aquilo que eu já sou em Cristo e manifestar isso no corpo multimembrado. Concordo com você perfeitamente, é exatamente isso. Nós não podemos ficar parados, pelo contrário,
cada um ande naquilo que tem recebido, e você tem toda a razão. A gente tem recebido muito, e às vezes não temos andado tanto quanto nós temos recebido. Tá? Estou com você nisso. Porque eu falei somente para poder o quê? Colocar marcos para poder a gente entender o que é que está acontecendo. Quando se manifestar a plenitude dos gentios, significa os gentios plenos de toda a sua participação nesse corpo. Tá? E evidentemente que a eficácia do Espírito está nisso. Né? O Espírito de Cristo está em nós, fazendo a obra que tem que ser feita, evidentemente. Tá? Então, o que eu estou falando é justamente isso. A intercessão, já que nós temos claramente diante de nos nossos corações e diante dos nossos olhos, que nós estamos já inseridos nesse corpo, fomos enxertados nesse corpo multimembrado, entendeu? Nós temos que florescer, evidentemente. Nós temos que dar frutos, evidentemente. Amém. Nós já estamos inseridos no corpo de Cristo multimembrado. Nós Amém. Temos que ser instrumentos da eficácia do Espírito de Cristo. Perfeito. Amém. Excelente. Entendeu? Agora, falta ainda algumas pessoas amadas, que nós estamos também como co-participantes do corpo de Cristo, intercedendo para que eles também sejam enxertados. Percebe? E mesmo assim, ainda falta o remanescente dos judeus, que também nós temos que interceder para que eles sejam reenxertados. Aí a plenitude da divindade se manifesta sobre a face da terra. Então é nesse quesito, nessa ordem, né? Eu estou dando uma ordenação pela palavra. O que é que falta? Falta nós intercedemos pelos nossos amados e falta nós intercedemos pelos remanescentes dos judeus, que têm que ser cristianizados. Agora, isso não nos impede, em hipótese alguma, porque, afinal de contas, nós temos a revelação clara, afinal de contas, nós temos a fé que é eficaz, e, afinal de contas, nós temos o crer, que é o substancializador da perfeita vontade de Cristo Jesus sobre essa face da terra. Né? De novo, vale dos ossos mortos, né? Os ossos secos. Pode esses ossos ressuscitar? Cristo está perguntando para nós, vocês podem funcionar como o meu corpo? Tu sabes, Cristo. Então profetiza, Paulo. Então profetiza, Ronaldo. Nós estamos profetizando há quantos anos dessa situação de que nós somos coparticipantes de Cristo Jesus no seu corpo multimembrado? Já são anos. Entendeu? Então o que significa? O barulho já acabou. Os ossos já se ajuntaram. Já tem tendões. Já tem pele revestindo, né? Tem alguma coisa ainda incompleta, mas nós continuamos a profetizar, com certeza. Tá? Agora, vai chegar a plenitude da divindade, né? Ou seja, vai chegar o corpo perfeito, mas ainda não tem o fôlego de vida, que eu não sei qual é o momento, percebe? Mas uma coisa é certa, o nosso trabalho como co-participantes da natureza de Cristo está sendo feito. E nós temos visto claramente a eficácia da manifestação de Cristo em nós. Não é mais esperança de glorificação. Nós estamos vendo a glória de Cristo em nós. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Não é nem por fé mais. Percebe? Escuta a reunião da semana passada. Escuta outras reuniões que eu pude falar, mas escuta a reunião que vocês falam. Caramba, eu vibro, entendeu? Porque eu estou vendo a glória de Cristo, entendeu? Então, eu não estou mais exercitando fé. Eu estou vendo, e além de ver, eu sou coparticipante dessa glória de Cristo. Amém. Estou satisfeito? Muito, por um lado. E eu vejo claramente o ministério agora de exercício, né? Vamos chamar assim, de integração desse corpo, né, dos nossos entes queridos. Nós estamos intercedendo por esses entes queridos. Acorda, meu irmão, acorda, minha filha, acorda, meu pai, acorda, minha neta, acorda, entendeu? Cada hora eu estou fazendo uma situação de intercessão, porque esses amados,
tenho certeza que eles também serão incorporados no corpo de Cristo multimembrado. Percebe? Então, só estou colocando tempos, tá? E só estou também colocando algumas situações para poder o quê? A gente entender quem é que falta, entendeu? Qual é a medida do que está faltando ainda? Então, eu dei duas referências para vocês: a plenitude dos gentios e o remanescente dos judeus, né? O que foi perguntado, entende? Então, estou tentando falar uma resposta para essa pergunta, entendeu? Agora, evidentemente, cara, você está coberto de razão. A gente já funciona. E essa consciência de funcionamento, nós temos que ser ampliados cada vez mais, porque a requisição da nossa intervenção, né, através do seu corpo multimembrado, do qual nós fazemos parte, é muito forte, né? O Paulo trouxe aí, caramba, o Inico vai se manifestar, pererê, entendeu? Mas a gente não conseguiu vencer uma batalhazinha, tamanha era a intensidade desse ministério de impiedade que aconteceu. Percebe? Então, esse gosto que está meio amargo ainda na nossa garganta, eu quero eliminar, entende? Eu quero realmente fazer. Agora, antes de eu orar pela queda da Babilônia, eu sei certinho quem está debaixo dela, entende? E eu tenho intercedido para que saia dela, povo meu, entende? Como está escrito na palavra lá. Sai do sistema babilônico, povo meu, porque eu vou derrubar. É Cristo falando isso, entendeu? Quanto mais a gente intercede pelos nossos amados, mais convicção eu tenho. Eles precisam de sair. Porque para decretar a queda da Babilônia, gente, é muito fácil. Não é difícil. Você tem toda a razão, Paulo. Nós temos a autoridade de Cristo para poder fazer isso. Para chegar e alinhar. Agora, antes do exercício da autoridade, o exercício do amor de Cristo. Percebe? Sai dela, meu amado. Sai dela, minha amada. Entendeu? Sai dela, meu querido. Entendeu? Minha querida, sai desse sistema. Então, essa está sendo a minha luta nesses dias. Entende? E isso está me exigindo uma postura, né, de amor antes de exercitar a autoridade de Cristo que já está sobre nós. Não tem dúvida nenhuma disso. Entendeu? Não sei se eu consigo ser mais claro do que isso, tá? Por favor, me ajudem aí. Amém. Não, você foi claríssimo, Ronaldo. E eu entendo o que você falou agora. Né? Talvez não tenha entendido antes, mas agora eu estou entendendo. E diga a você com sinceridade, eu não tinha essa visão de corpo de Cristo. A gente fala isso muitos anos, realmente. 30 anos, 25 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo a gente fala do corpo de Cristo, mas a revelação verdadeira do que é realmente o corpo de Cristo faz pouco tempo. 2 anos, 1 ano e meio, que eu realmente tenho consciência do que é o corpo de Cristo. Faz pouco tempo. Eu não tinha consciência do que realmente é o corpo de Cristo. Hoje eu tenho consciência. E eu sei que sozinho eu não consigo nada. Mas eu sei que como mão, eu tenho que agir como mão. Independente se o pé está agindo como pé. Mas eu tenho que, como mão, se o Pai confiou a mim ser mão do corpo de Cristo multimembrado, eu não posso agir como pé. E eu tenho que agir como mão, independente se o resto do corpo está agindo ou não. Amém. Essa é a minha opinião, né? E em relação aos nossos amados, nossos filhos, Ronaldo, eu não tenho dúvidas que eles já fazem parte do corpo. Eu já vejo isso, né? Talvez seja um exercício de fé, como você chama, mas eu acho que não é. Eles já fazem parte. Eles têm a nossa natureza, eles têm a nossa semente. Então, eles são, como eu poderia dizer, semelhantes a nós. Então, eles fazem parte. Eles podem achar até que não fazem parte. Eles podem até achar, mas eles fazem parte disso. Dessa gloriosa
manifestação do corpo de Cristo muito lembrado, né? Eu vou falar outras loucuras aí, né? Uma das loucuras que eu fazia muito antigamente era orar pelo marido de Paula, futuro marido de Paula, orar pelas esposas de Jorge, Deus. Hoje eu estou orando pelos meus tataranetos. Vocês acreditam nisso? Eu já vejo eles fazendo parte disso que eu estou vendo. É para rir mesmo, porque isso é loucura. Eu acordo de madrugada, ajoelho na cama e vou orar pelos meus tataranetos. E creio que o Pai já está cuidando deles. Como o Paulo Edson falou, é atemporal. Os meus tataranetos já existem em Cristo Jesus. E o Pai já está cuidando deles. Eu não estou mais olhando só pelos meus netos, meus bisnetos. Comecei pelos netos, fui para os bisnetos, já estou nos tataranetos. Então, isso é a manifestação do corpo de Cristo. E eles fazem parte disso. Né? É loucura? É. É loucura. A Bíblia fala, né, que as coisas de Deus é loucura para o homem. E as coisas do homem é loucura para Deus. Então, eu estou entrando na loucura de Deus. Estou sendo atemporal. Já estou vendo meus tataranetos nisso, nessa manifestação, nesse caminhar. Né? Amém. Amém. Pode até querer evitar o remédio aí de tarja preta qualquer dia desse, porque eu vou falar certas coisas que o pessoal vai dizer, puxa, esse cara é maluquinho, né? Não é para todo mundo que eu falo isso, né? Mas é mais ou menos isso. Então, eu não vejo nossos filhos e a nossa família fora disso. Não consigo ver. Quando eu olho o Ronaldo, eu vejo seus 4 filhos e a sua esposa junto com você, Ronaldo. Aí. Quando eu olho para o Edson, eu vejo os filhos, né? O Matheus, que é charado meu Matheus aqui, né? A filha, os netos, Valéria. Então, eu vejo só Paulo Edson aí, não, eu vejo a família de Paulo Edson refletida nessa imagem que eu estou vendo agora. Né? Eu vejo Anselmo, os netos, os filhos, todo mundo junto. Então, isso é o corpo de Cristo, muito lembrado. Né? Amém. Posso estar viajando muito, mas eu acho que essa viagem é verdadeira. Amém. Bom, me permita, 100% com você. Agora, eu tenho que dar uma colaboração de 101% ou 102%, se isso pode existir. Como você está falando, eu vou dar uma loucura aqui. O que nós precisamos? Tá escrito lá aqui, a unidade da fé. O que nós precisamos? Um só pensamento. Amém. Uma só fé. Amém. Uma só alma. Um só espírito. É nesse quesito que os nossos amados têm que estar com a gente. Então, nesse quesito, eu ainda estou intercedendo para que haja o pensamento de Cristo, para que haja a mente de Cristo, para que haja o coração de Cristo também nos nossos amados. Amém. E nós experimentarmos a profundidade dessa revelação, de ter a mente de Cristo, de ter o pensamento de Cristo, de ter o amor de Cristo em profundidade, tá? Eu quero nadar profundamente com vocês nesses quesitos, entendeu? E é nesse ponto que eu tenho falado. Eles estão, sim, no corpo de Cristo, mas estão adormecidos, entendeu? Acorda, meu amado fulano, acorda, minha amada ciclana, acorda. Cristo te resplandecerá. Você é parte, é coparticipante do corpo multimembrado. Acorda, seja eficaz, traga a unidade da fé para que nós possamos ser um em Cristo na totalidade, na plenitude do seu corpo multimembrado. Percebe? Nós estamos falando a mesma coisa, mas eu acho que eu coloquei o 101% agora. Não sei se você vai concordar comigo. Não, concordo, tranquilo, né? Sem dúvidas. Aí a gente volta para o versículo que a gente falou semana passada, né? A verdadeira igreja de Cristo, né? Que as portas do inferno não vão prevalecer sobre elas. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, isso que você está orando, Ronaldo, já foi ligado no céu, já veio a resposta e já está sendo feito. Então, dormindo tranquilo, meu irmão. Eu estou dormindo tranquilo porque eu creio nisso. Se eu falei, já foi ligado na terra, está sempre ligado no céu,
e a volta vai ser perfeita. E você sabe que eu, você, Paulo Edson e Manuel, nós estamos experimentando essa unidade que você acabou de falar. Sim. Em algumas coisas, né? E eu creio nessa unidade que você falou. E eu creio que a gente vai chegar nessa unidade perfeita. Em que Amém. um só pensamento, um só coração, uma só fome e uma só declaração. E vamos chegar lá nesse daí. Eu não tenho Amém. dúvida disso. Já está ligado nos céus. Amém. Tá ligado. Já estamos trazendo para a terra. Nós cremos. Amém. Não é mais exercício de fé, é crer. E o crer Amém. traz a substancialização disso sobre os nossos amados. Amém. Amém. Eu creio nisso. Amém, amém. Está ficando intenso, viu, gente? Está ficando intenso. Eu não quero nem desligar. Fantástico.